Glória a Deus. Aleluias. Amada igreja, podeis assentar. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, o texto que nós estaremos lendo hoje é o texto tema que o nosso pastor, presidente Osmar José da Silva, recebeu da parte de Deus para ministrar às igrejas do campo de Sorocaba. A nossa igreja é a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, e temos como pastor presidente o pastor Osmar José da Silva, do campo aqui de Sorocaba. E a mensagem que Deus deu para ele para o ano de 2016 está baseado no livro do profeta Joel, capítulo de número 3, verso de número 14. Esse vai ser o tema, o ano das grandes decisões, 2016, e ele pegou esse texto do profeta Joel. Ele não se baseou, ele não se aprofundou nesse texto, porque nós vamos ver que o contexto não fala com relação àquilo que ele escolheu. O que ele vai enfatizar é acerca da decisão. Amém? Enquanto os irmãos estão aí encontrando, eu quero estar dando alguns avisos. Lembrando que na terça-feira na segunda-feira, amanhã, nós temos aqui o discipulado para os novos convertidos, para os irmãos que ainda não têm um conhecimento pleno da palavra do Senhor Jesus, precisa se aprofundar um pouquinho mais. Então, vocês podem estar amanhã, a partir das 7h30 da noite, o presbítero Daniel já está aqui, com as portas abertas para ministrar essas aulas. Na terça-feira, nós temos um ensaio com círculo de oração, com varões e com as crianças. Amém. A regente do círculo de oração está pedindo para que seja enfatizado que nenhuma das irmãs faltem para o ensaio desta terça-feira. Na quarta-feira nós temos culto de doutrina aqui nesta casa, em nome do Senhor Jesus. E também escola dominical com os nossos adolescentes. Também, irmãos, neste sábado será realizado o culto de ações de graças pelo meu aniversário. E eu peço em nome do Senhor Jesus que vocês estejam comigo aqui para se alegrarem juntamente. Amém? O maior presente que o pastor pode receber é a presença dos seus membros no seu dia de aniversário. Eu sei que existe, infelizmente, um pouco de preconceito. Culto de aniversário eu não gosto, é por causa disso, por causa daquilo. E, irmãos, vamos deixar preconceito de lado. Se Deus tem me usado como bênção na vida de vocês, nada mais justo que vocês se alegrarem juntamente comigo neste dia. Se perguntarem, pastor, se eu não vir, você vai ficar triste? É claro que eu vou ficar triste, porque é uma demonstração de que não há uma consideração, tá bem? Então eu peço em nome do Senhor Jesus a presença de vocês. Com certeza o Senhor Jesus Cristo estará aqui presente e trará uma palavra para o coração de todos nós. Não só o meu coração, mas é o coração de todos vocês. Então é muito importante para mim a presença de vocês. Não se preocupem com o presente. Se tiver condições de querer trazer, amém. Vou receber com toda alegria. Mas não deixe de vir por este motivo, pelo amor de Deus. Para mim, o mais importante são vocês. Eu sei aqueles que trabalham no horário do culto, conheço cada um as suas situações. É claro que esses a gente releva, pois não podem estar aqui. Mas a maioria, graças a Deus, podem estar aqui. E eu conto com vocês. Sábado agora, dia 16, em nome de Jesus, estejam aqui para se alegrar comigo, juntamente com a minha família. Dar-se ao início a partir das 7 horas da noite,
e eu conto com cada um de vocês. É claro que se o Senhor Jesus não voltar. Também no domingo pela manhã, escola bíblica dominical, e à noite um grande culto aqui nesta casa. São esses os avisos que tínhamos para estar dando nesta noite. Profeta Joel, capítulo de número 3. Verso de número 14 diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Este foi o texto lido pelo nosso pastor presidente, e baseado neste texto eu quero entregar para a amada igreja qual é a visão do nosso pastor presidente. Nós trabalhamos debaixo da visão do nosso pastor, reconhecemos o seu chamado, que é um homem de Deus, e se nós queremos ser abençoados por Deus, devemos nos colocar debaixo da sua administração e assim trabalhar de acordo com o que o nosso pastor presidente trabalha. O grande segredo é nós fazermos de acordo com o que a nossa liderança trabalha, desde que estejam dentro e baseados na palavra de Deus. E como eu quero ser bênção para vocês e estar debaixo da bênção do nosso pastor, não quero trabalhar contrário a ele, pelo contrário, quero estar de mãos dadas para fazermos a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, qual vai ser o trabalhar para o ano de 2016? O nosso pastor pegou esse texto para enfatizar que o ano de 2016 será o ano das grandes decisões. O texto que aqui lemos está falando de um tempo escatológico, uma coisa que ainda vai acontecer no futuro, aonde estarão nações com seus exércitos reunidos no vale de Josafá, para combaterem e acabarem com o povo de Israel. O texto fala com relação a isto, mas não é nisso que nós estaremos meditando. Nós estaremos falando acerca do ano de 2016, o ano das grandes decisões. Baseado nessa palavra, o pastor Osmar José da Silva trouxe muitos exemplos para demonstrar que a vida do ser humano é sempre baseada em cima de uma decisão. Para você estar nesta noite dentro desta casa, aqui juntamente conosco, você tomou uma decisão de vir até aqui. Você precisou tomar uma decisão para estar aqui neste lugar. Para você ter tomado banho hoje, você precisou tomar uma decisão para tomar o banho. Então a nossa vida ela é pautada em cima de decisões. Tudo quanto vamos fazer ou decidimos fazer é baseado em uma decisão. Então, meus irmãos, meus queridos irmãos e amadas irmãs, neste ano de 2016, nós precisaremos tomar decisões importantes para a nossa vida. Nós iremos nos encontrar diante de situações em que nós precisaremos tomar a decisão para realizarmos ou não realizarmos aquilo que estará diante de nós. Podemos olhar para a vida do patriarca Abraão, que ele tomou uma decisão. No dia em que ele ouviu uma voz, ele não enxergou, ele ouviu uma voz e ele entendeu que esta voz era do Deus que criou os céus e a terra. Esta voz chegou até ele e disse: saia da tua parentela e vai para a cidade, vai para a terra que eu te mostrarei.
Abraão poderia achar que ele estava louco. Abraão poderia achar que ele estava ouvindo vozes da sua mente, mas ele sabia que esta voz que ele ouviu era de Deus, porque lhe trouxe confiança, lhe trouxe certeza, lhe trouxe paz. E baseado nesta palavra, quando ele ouviu esta mensagem, então a promessa também veio falando: saia, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Um homem que não tinha filhos, com a idade de 75 anos de idade, a sua esposa 65 anos de idade, agora recebe esta promessa. Ele teria então que tomar uma decisão. E qual foi a decisão de Abraão? Foi dar ouvidos à voz deste Deus, deixando a sua parentela, pegando ali a sua esposa, juntamente com o sobrinho e seus servos, saiu para a terra em que Deus lhe disse: vai, porque lá eu te abençoarei. E por ele ouvir esta palavra e tomar a decisão em obedecer a Deus, indo para esta terra, Deus o abençoou em tudo quanto ele fez, mas ele precisou tomar uma decisão. E com certeza, meu amado e minha amada, neste ano de 2016, a palavra de Deus virá sobre as nossas vidas, através deste púlpito, por homens e mulheres de Deus. Seremos confrontados a tomarmos uma decisão, e se nós tomarmos a decisão positiva em obedecer a palavra de Deus, eu tenho certeza que a bênção de Deus permanecerá sobre as nossas vidas, e as nossas decisões serão acertadas, porque serão baseadas na palavra do Senhor Jesus. Por isso devemos estar atentos às palavras que estarão sendo ditas neste lugar. Precisaremos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Espírito Santo estará nos dizendo para este ano de 2016, porque existe um norte para as nossas vidas, existe uma direção para as nossas vidas, e esta direção é a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos aqueles que têm ouvido para ouvir, ouvirão a palavra do Senhor e tomarão a decisão baseados nesta palavra. Abraão decidiu: é para mim sair? Amém. Ele saiu. E ele foi peregrinando por esta terra, e Deus ia falando para ele: aonde as plantas dos teus pés pisarem, eu tenho te dado, para você e para a tua descendência. Deus estava falando com um homem que ainda não tinha filhos, mas Deus já estava falando: neste lugar que você está pisando, eu vou dar para você e vou dar para a tua descendência. Deus não tem bênção só para as nossas vidas não, meu irmão. Deus tem bênção também para a nossa descendência, para os nossos parentes, para os nossos familiares. A bênção do Senhor alcança toda a nossa família. Então o que Deus tem nos prometido, Ele vai cumprir, mas precisamos tomar a decisão de obedecer a sua voz. E Abraão ia ouvindo, e ia caminhando pela terra em que o Senhor lhe prometeu. Mas a caminhada da fé, irmãos, não é uma caminhada só de acertos, não é uma caminhada onde nós conseguimos viver 100% fazendo a vontade de Deus. Não, porque enquanto nós estamos nesta natureza, neste corpo corruptível, aonde habita a natureza adâmica, a natureza do homem carnal, nós estamos propensos a erros. Quando veio a fome sobre a terra de Canaã, Abraão tomou a decisão de descer para o Egito. Deus disse para Abraão: peregrine nesta terra de Canaã, nesta terra de Gerar, peregrine por aqui. Mas ele, por causa da crise que ele viu, a fome que estava assolando a terra de Canaã, ele tomou uma decisão
vou descer para o Egito, porque no Egito não há fome. Ele saiu debaixo da palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus, e tomou a decisão agora de descer para o Egito e fazer a vontade dele. Porque com os olhos naturais, ele viu que a coisa estava feia na terra em que ele habitava. A fome já estava começando a assolar. As gramas já estavam ficando escassas e os seus animais iriam perecer. Já não havia mais tanta água. E agora ele preocupado, porque ele vendo a fome, vendo a crise, decidiu descer para o Egito, sem a ordem de Deus. E quando ele desce para o Egito, quando ele chega lá, a primeira coisa que ele vai fazer é pedir para a sua esposa mentir. Diga que és minha irmã, porque és muito formosa, e há de ser que quando o rei do Egito vir que você é linda e formosa e saber que você é minha esposa, ele vai querer me matar para possuí-la. E então ele orienta a sua esposa: então você vai mentir que você é minha irmã, eu não sou teu marido. Amém? Fechado? E eles fecharam aquilo lá, chegaram numa concordância e desceram para o Egito. É assim que acontece, meu irmão, nas nossas vidas, quando nós saímos do centro da vontade de Deus para fazermos a nossa vontade. Quando nós deixamos de confiar naquele que disse: peregrine por esta terra, porque eu vou cuidar de você, e começamos a enxergar a crise, começamos a enxergar as dificuldades, e queremos ir para outro lugar, aonde aparentemente parece que tem abundância, parece que há uma saída, mas não adianta tomarmos a decisão de sairmos debaixo da palavra de Deus, da vontade de Deus, para andarmos pelos nossos olhos, pela nossa vista, porque vamos ser encurralados. E aquilo que Abrão falou realmente aconteceu. Quando o faraó colocou os olhos sobre Sara, aquela jovem de 65 anos de idade, está aí um mistério que eu não consigo entender, mas ela era formosa aos 65 anos de idade, a tal ponto do rei faraó desejá-la para o seu harém. Imagine, meus irmãos, não estamos falando de uma espiritualidade, não estamos falando de um homem que temesse a Deus, estamos falando de um homem carnal, de um homem que tinha no seu harém a quantidade de mulheres que ele quisesse. Agora ele coloca os olhos sobre aquela mulher, 65 anos de idade, e desejou para si. Não foi para levar para ser sua empregada, ser sua... Não, levou para ser sua mulher, para se deitar com ela. Tamanha formosura de Sara. Agora, Abraão vai ficar triste, vai ficar angustiado. Por quê? Porque a sua querida esposa, a sua amada esposa, que sempre foi fiel a ele, que sempre esteve ali ao lado dele, agora vai ser entregue a um outro homem, por causa das consequências de uma decisão errada. Ele tomou uma decisão que não deveria ser tomada. Deus falou: fica aqui porque eu vou cuidar de você, mas ele, olhando com os olhos dele, ele tomou a decisão: não, eu vou descer para o Egito, porque lá tem sustento, tem alimento para mim, para minha família, para os meus gados, mas lá também tem laço armado para a destruição. Meu irmão, minha irmã, a decisão é muito importante. Quantas pessoas estão tomando a decisão baseadas naquilo que elas veem, naquilo que elas enxergam, e esquecem de consultar a Deus, esquecem de buscar a vontade de Deus. Deus falou para elas ficarem, e elas tomam a decisão de ir, de partir, e quando vão, Deus precisa intervir, porque é misericordioso, porque é bondoso, mas aquilo não era para acontecer. Mas acontece por quê? Por causa da desobediência.
decisão. Aí Faraó, quando ia desposar Sara, Deus interviu, Deus entrou no negócio, e Faraó ficou preocupado. O que está acontecendo? E Deus já manda um mensageiro para dizer: olha, todas as tuas mulheres e todas as mulheres do Egito, nenhuma vão produzir mais filhos, porque eu tornei todas estéreis. E ele quis saber por quê. Por quê? Porque você está querendo tocar na mulher de Abrão. Quando o Faraó ouviu isso, ele disse: mas como assim, mulher? Ele me falou que era sua irmã, por isso que eu trouxe para o meu harém. E Deus disse: não toque nela, porque se tocar... E outra coisa, agora você vai despedir meu servo, e não vai despedir de mão vazia não, vai dar bênçãos para ele, vai entregar ouro, vai entregar roupas e escravos para ele, continuar nessa jornada. Agora, irmãos, aqui seria uma outra mensagem, a mensagem da graça de Deus. Quem estava errado era Abraão, quem cometeu o erro foi Abrão, mas mesmo assim no mundo espiritual, Deus via Abrão como um homem justo, e não permitiu que acontecesse o mal para ele e para sua esposa. E Deus converteu aquele mal em bênção na vida de Abraão. Quantos de nós merecíamos, irmãos, por decisões erradas que tomamos em nossas vidas, merecíamos estar sofrendo e padecendo, mas mesmo assim, este Deus de infinita bondade e misericórdia, que derrama sobre nós a sua graça, converteu o mal em bênção. Sabe por quê? Porque nós somos amados dele e a sua graça permanece sobre nós. Agora Abrão vai orar, vai abençoar. Deus vai abrir as madres das mulheres do Egito, das mulheres de Faraó. Todos vão voltar a produzir novamente. Todos vão continuar agora tendo filhos. E Abraão vai voltar novamente para o centro da vontade de Deus. Por isso, meu irmão, cada decisão que eu e você tomamos são muito importantes. Deus está no controle das nossas vidas, mas Ele não manipula-nos. Ele nos dá o direito do livre-arbítrio de tomar a decisão. Agora Abrão volta novamente a caminhar com Deus. Ganhou ouro, ganhou prata, ganhou roupas, ganhou escravos, e no meio daqueles escravos estava uma bomba chamada Agar. O Egito, como diz, presente de grego, né, que fala. O Egito gosta de dar uns presentes de grego, irmãos. Agar agora entra na caravana de Abrão. E nessa caminhada, Abrão está andando pela terra peregrinando, Deus está prosperando, Deus está abençoando, os anos vão passando, quando Sarai, a mulher de Abrão, tem uma brilhante ideia. Abrão, Deus não falou que vai dar para você um filho? Foi para você a promessa, não foi? Foi para mim. Olha a interpretação errada da palavra de Deus. Por isso que devemos tomar cuidado com a interpretação da palavra de Deus, irmãos. Se fizermos uma interpretação errada, vamos fazer igual aquele pastor doido lá, que adulterou com uma mulher porque leu na palavra de Deus, disse: olha, adultera com ela. Aí ele foi. Saiu aí no Fantástico, nos jornais, um grande equívoco deste homem. E Sara então agora pensando, raciocinando, fez ali uma exegese errada na palavra de Deus, e disse: Abrão, Deus prometeu para você te dar um filho, não foi? Vamos fazer o seguinte então, a brilhante ideia da mulher. Aqui está a minha escrava, deita-se com ela,
E há de ser que a criança que ser gerado por ela será minha criança, porque ela é minha escrava e tudo que ela tem é meu. Ela não é dona nem dela. E Abrão, mais uma vez, toma uma decisão sem a vontade de Deus. Ao invés dele ir consultar, Senhor, olha a ideia da minha esposa, o que o senhor acha? Devo tomar essa decisão? Não, ele gostou do negócio, né? Aleluias. Irmãos, Abraão não pensou duas vezes antes de tomar a decisão. Opa, Sara, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo? Opa, vamos embora, cara. E rapidinho engravidou a mulher. Mais uma decisão errada na vida de Abrão. E Abrão vai pagar um preço muito caro por essa decisão que ele pagou. Irmãos, podem ver, cada decisão errada existem consequências. Ele errou quando desceu para o Egito. Deus ainda tornou aquela maldição em bênção, mas no meio daquela bênção veio uma bomba. Agora Abrão vai dar ouvidos à sua mulher, não vai consultar a Deus, vai tomar a decisão e se deita com Agar. Agora Abrão vai pagar um preço muito caro, porque ele saiu do centro da vontade de Deus. Quando Deus prometeu para Abrão um filho, foi de Sara. Deus nunca apoiou a poligamia. Deus sempre foi a favor da monogamia. O que é isso? O homem casar com uma mulher apenas. A bigamia não é aceita por Deus. A poligamia, que são de 3 para frente, não é aceita por Deus. Mas Abraão deu ouvido à sua esposa e seguiu o seu conselho e vai pagar um preço muito caro. Então, meu irmão, quando alguém chegar te dar um conselho, seja a tua esposa, seja o teu esposo, seja o teu filho, seja o teu patrão, seja quem for, chegou para você e disse algo, se isto não vai de acordo com a vontade de Deus, seja homem suficiente e mulher suficiente para dizer não. Porque se você tomar a decisão de ser convivente, condizente com o erro, você vai sofrer fortes consequências. Tem patrão que pede para você mentir, o que você faz? Eu fui desafiado por um dos meus patrões. Quando eu trabalhava lá nos Rosa, ele ligou uma determinada madrugada onde eu trabalhava e disse, Eliabe, eu preciso que você minta. Você está pronto para isso? Eu falei, não. Mas então eu vou ter que te mandar embora. Eu falei, pode mandar embora. Se o Senhor quer ficar rodeado de pessoas que mentem, eu apontei assim, e ele estava no telefone, mas eu gosto de falar gesticulando. Se o Senhor gosta de se rodear de pessoas que mentem, mas só estava eu lá, irmãos. Não tinha mais ninguém, né? Então, pode continuar com as pessoas que o Senhor está aí. Mas não queira que eu minta, porque eu não vou fazer isso. E depois, quando nós estávamos em um churrasco lá conversando, ele disse lá no meio de todos os outros funcionários que estavam naquele churrasco, ele é goiano e tem um modo de falar. Eliabe é terrível, viu? Eliabe, pelo amor de Deus. Outro dia estava falando comigo lá e disse que nem ia mentir. Eu falei que ia mandar ele embora. Ele falou, se quiser mandar embora, pode mandar. Quer ficar rodeado de mentiroso? Boa sorte. E ele pôde testemunhar ali aquilo que eu pude manter. Porque não devemos temer ao homem que nada pode fazer conosco, mas a Deus que tem poder de pegar nossas almas e lançar no inferno. Então, meu irmão, vai contra a palavra de Deus? É não.
ainda que seja esposa, ainda que seja marido, ainda que seja o pastor, ainda que seja quem for, vai contra a palavra de Deus, tenha coragem suficiente de tomar a decisão baseado na palavra de Deus e diga não, porque Deus é contigo. Se te mandar embora, uma porta melhor vai se abrir. Se querer te deixar, não se preocupe, porque Deus é fiel para te abençoar. Mas se mantenha fiel ao nosso Deus. Decisão. Agora Deus vai se ausentar de Abrão por um período, sem conversar com Abrão, não vai mais se revelar. Mas vai se passar os anos e Deus vai novamente falar com Abrão, e a primeira coisa que Deus fala para Abrão: Abrão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Por que Deus está falando isso? Porque Abrão deu ouvido à sua esposa. Eu virei, eu te prometi um filho, eu vou te dar. Daqui ao tempo, a tua esposa estará carregando um filho em seus braços. Enquanto Deus estava falando com Abrão, Abrão, sê tu perfeito. É essa a palavra, Abrão, sê tu perfeito. Porque Abrão errou muito. E Deus sempre ajudou e abençoou ele. E Sara estava ouvindo a conversa por detrás da cortina. E quando ela ouviu que ela, com 89 anos de idade, iria ficar grávida, e aos 90 anos estaria carregando um neném nos seus braços, ela não aguentou, deu uma gargalhada. Aí o anjo falou: tá dando risada? Pois assim será. E o nome desta criança será Isaque, que quer dizer riso, alegria. E conforme Deus falou, Deus cumpriu na vida de Abraão. Com 90 anos de idade, Sara deu à luz e pôde amamentar o seu filhinho com seu próprio leite, porque Deus fez um grande milagre na vida de Abraão e na vida de Sara. Por isso, irmãos, a decisão é muito importante. E por causa da decisão errada de Abraão, agora, quando Isaque vai ser desmamado, Ismael vai dar risada do seu irmão, vai tirar sarro do seu irmão. E quando Sara viu aquilo, ela ficou muito brava, muito nervosa, e disse: Abraão, você está achando que esse bastardo aí, essa escrava, vai herdar com meu filho? Não, manda esses dois embora agora. E olha a decisão de Abraão, ter que pegar o seu filho, Ismael, juntamente com a sua escrava Agar, e despedir para o caminho. Aí ele foi consultar Deus. Nessas horas ele quis consultar Deus, né? Já não era mais para deitar com a escrava? Agora era para mandar a escrava embora? Meu Deus! Abraão aí foi consultar: ô Senhor, o que eu faço? Você não deu ouvido para sua esposa? Na primeira vez? Foi. Então escute ela, manda embora essa turma aí. E Abraão teve que tomar a decisão, agora com a ordem de Deus Mas Deus cuidou de Ismael e de Agar, assim como Deus cuidou de Isaque, o filho da promessa, e Deus abençoou a vida de ambos. Mas hoje as consequências, até hoje essas consequências dessas decisões erradas de Abraão acontecem no mundo atual. Pastor, no mundo atual, Ismael, filho mais velho de Abraão, se tornou a nação dos árabes, e hoje é uma das nações que mais guerreiam e pelejam contra Israel, porque Isaque se tornou a nação de Israel. O povo de Israel são descendentes de Isaque, e agora os irmãos estão brigando até hoje, essa briga de território, essa briga por possessões, por causa de uma decisão errada lá atrás.
Quando nós tomamos decisões erradas nas nossas vidas, as consequências podem perdurar durante gerações. Por isso é muito importante as decisões que nós tomamos. As decisões que foram tomadas pelos nossos pais erradas, quando nós chegamos à luz do Evangelho, nós temos também o poder de tomar a decisão de acertar as coisas através da nossa família. Talvez você acredite e creia que você vem de uma maldição hereditária. Se você acredita nisso, eu quero te dizer que aquele que quebra as maldições está aqui nesta noite para mudar a situação da tua vida. Só vai depender da tua decisão. Se você tomar a decisão em dizer: eu quero Jesus como meu único, suficiente e eterno Salvador da minha vida, não tem maldição que possa continuar, porque toda maldição já foi levada na cruz do Calvário para você viver uma vida abundante em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Outras decisões poderão ser tomadas. Eu quero tomar mais um exemplo. O povo de Israel estava cercado pelos seus inimigos, sucumbido pelos inimigos. E sempre quando os inimigos se levantavam para guerrear contra Israel, era porque estava na época de colheita. Pode ver, sempre quando os inimigos se levantavam contra Israel, é porque era época de colheita. O inimigo vinha e sacava tudo aquilo que eles plantavam e levava embora, e o povo de Israel ficava chupando o dedo. Não poderiam usufruir daquilo, porque o inimigo mais poderoso vinha e levava embora. Mas diz a palavra de Deus, em 2 Samuel, capítulo de número 23, que um dia aconteceu isto, e um exército tomou a decisão de fugir. O exército de Israel tomou a decisão de fugir, enquanto um homem no meio daquele exército tomou a decisão de ficar. Eu estou falando de Samá, o homem que lutou por um quintal que estava plantado as suas lentilhas. Ele disse: as lentilhas que eu plantei ninguém vai roubar, ninguém vai levar embora, foi Deus quem me deu, esta terra foi Deus quem deu, eu plantei, foi Deus que abençoou, e eu não saio daqui, ninguém vai levar a minha lentilha, porque foi Deus que me deu. E ele ficou sozinho. 2 Samuel capítulo 23, verso 11 diz assim: depois dele Samá, filho de Arar, olha só, os filisteus, inimigos, reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Olha, o exército, não está falando de meia dúzia, não, está falando de um exército. Fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou a posição, a decisão de ficar no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor lhe concedeu uma grande vitória. Meu irmão, pode ser que vai surgir circunstâncias na tua vida no ano de 2016, aonde você vai ver as pessoas fugindo, as pessoas correndo, as pessoas virando as costas para as bênçãos, porque estão encurraladas, porque não estão mais acreditando que existe uma saída. Você pode olhar para essas pessoas e tomar a mesma decisão de fugir com elas, mas se Deus verdadeiramente está contigo,
contigo e você acredita que foi Ele que fez a promessa, foi Ele que te deu a bênção, não fuja não, meu irmão. Diga: eu vou continuar, porque Deus vai me dar a vitória. Podem vir 1000 contra ti, mas não poderão resistir, porque Deus te dará a vitória para continuar neste lugar que Deus te colocou. Aleconde asuribi conderemas. Holiandala e asuribi candalas. Tudo está na decisão. Se você decidir lutar, Deus é contigo, a vitória é tua. O inimigo vai vir, mas vai cair por terra. O inimigo vai vir, mas vai correr por 7 caminhos, porque contigo está o Deus Todo-Poderoso. Holy candalabasuri mi candalayas. Aleluias. Podem estar fugindo, você pode ver as pessoas correndo, mas continua no teu lugar, porque a tua força vem de Deus, a tua fortaleza é o Senhor, o teu escudo é o Senhor, e Ele está pronto para te dar vitória. Ale, mahasuri mi candalas. Aleluias. Pastor, todo mundo está correndo. Pastor, todo mundo está fugindo. Não fuja, continua no teu lugar. Deus é contigo e a vitória é tua. Ale comanda suri mi candalaias. Aleluias. Falo de mais um personagem para encerrar. Jacó. Jacó recebeu este nome que traz o significado de suplantador, enganador. E infelizmente a vida dele foi marcada por muita enganação. Ele enganou seu irmão. Ele enganou seu pai. Ele precisou fugir da casa dele, porque ele enganou seu pai e seu irmão, com a ajuda de sua mãe. Agora ele vai pelo deserto, e no deserto ele deita, pega uma pedra, coloca como um travesseiro, tão cansado que ele está. E durante o sono dele naquele deserto, ele tem uma visão e ele contempla anjos subindo e descendo daquela escada. E ele enxerga lá em cima o Altíssimo através daquela visão. E ele vê o Deus de seu avô Abraão. Ele vê o Deus do seu pai Isaque. Ele contempla. Agora Deus se manifesta para ele e fala. Se manifesta para ele e agora ele vai falar: olha, se o Senhor me abençoar, fazer com que eu chegue em paz, fazer com que eu prospere, o Senhor será o meu Deus. Olha só, ele está negociando com Deus. Ele não consegue mudar o seu jeito de ser, é aquele negócio, vamos fazer um negócio, Senhor. Se o Senhor me abençoar por este caminho, se o Senhor ser comigo, me guardando, me livrando, me dando provisões, me prosperando, aí sim, eu te darei dízimo de tudo quanto eu ganhar. Negociando com Deus. E Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que falou: fechado, meu filho, está fechado o negócio, vai, a minha bênção está com você. E quando ele chega agora na terra de seus parentes, ele vai conhecer um homem chamado Labão, e ele vai se apaixonar pela filha de Labão, chamada Raquel. E assim como ele sempre plantou o engano, agora Labão, seu tio, também vai enganá-lo. Porque ele vai trabalhar 7 anos por Raquel, mas na hora em que ele vai desposar, vai ter um relacionamento sexual com aquela que ele acreditava ser Raquel, porque entrava dentro de uma tenda escura,
né? A moça ia com véu, não podia ser visto o seu rosto, e ali era desposada. Quando amanhece, ele tem uma surpresa. Eita! Cadê aquele rostinho formoso que eu vi? Aí ele chegou para Labão. Labão, que negócio é esse, rapaz? Eu trabalhei pela Raquel e você está me dando agora a Lia? Não era Lia, não é Jacó. Negócio feito, negócio fechado. Aqui, quem primeiro tem que ser é a mais velha. E a mais velha é Lia. Você já está querendo Raquel? Mas trabalha mais 7 anos por Raquel. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para conquistar Raquel. Plantou engano, está colhendo engano. Mas o tempo vai passando e Jacó não consegue mudar, irmãos. Jacó não consegue mudar. O seu sogro chega até ele e fala: vamos fazer um negócio. As cabras e os cabritos que nascerem, que forem pretos, serão meus, as malhadas serão minhas e as brancas serão suas. Beleza? Fechado, sogrão. Aí o que ele fazia? Pegava todas as cabras, as ovelhas que eram branquinhas, colocava com um macho branquinho e nasciam branquinhos. Aí Labão viu aquilo, né? Ó, agora vamos fazer o seguinte: os brancos e os malhados serão meus e os pretinhos serão seus. Fechado. Aí ele separava todas as brancas e malhadas e pegava só os pretinhos. Cruzam e só iam nascer os pretinhos. Labão olhou para aquilo. Não! Nós vamos fazer o seguinte agora. Os pretos e malhados são meus, aí os pretos e brancos são meus e os malhadinhos são teus. Beleza. Ele prendia os malhadinhos, colocava tudo junto, ia nascer malhadinhos. Ah, quando Labão foi consultar, mas o que acontece? O que está acontecendo aí? Ele diz: é uma varinha que eu pego aqui, ó. Olha a mentira. É uma varinha que eu pego aqui, coloco na frente deles aqui e acontece isso. E Labão acreditou nisso, né, irmãos? Misericórdia. Mas o que eu quero mostrar aqui, irmãos? Jacó precisava tomar uma decisão, porque a vida dele estava ficando difícil demais. Ele não conseguia abandonar aquele vício de mentir, de enganar. Ele não conseguia deixar aquilo. E ele tomou a decisão: eu vou embora daqui. Labão, eu vou embora daqui. Já chega. Agora nasceu meu filho e eu vou embora com a minha família. Eu quero a tua permissão. E Labão então disse: vai. E a hora que ele está indo embora, ele vê uma grande oportunidade para uma mudança de vida. Ele contempla um ser diferente e ele toma uma decisão. Em primeiro lugar, ele diz: família, vai na frente. Agora é eu e ele para resolver esse negócio. Eu não vou envolver vocês. Vocês não têm nada a ver com isso agora. Agora o problema é eu e esse camarada. E ele coloca toda a sua família e passa pelo vale de Jaboque e disse: vão, me aguardem lá na frente. E agora ele vai tomar a decisão. Ele percebe que é um anjo do Senhor que está ali. E que esta ajuda, essa transformação só poderia vir de Deus, porque ele não tinha força para vencer aquilo. E ele tomou a decisão, e ele entrou ali em luta, em combate com aquele anjo. Ele agarrou aquele anjo, e o anjo falou: milagre, porque eu tenho que subir. Ele disse: não te deixo, eu não te largo, enquanto você não abençoar a minha vida, enquanto você não mudar a minha vida, não te deixo, não te largo. Uma decisão foi tomada. Aí o anjo vai perguntar para ele: mas como é teu nome? Meu nome é Jacó. Se o anjo
O anjo conversando com Jacó foi a mesma coisa que o anjo perguntasse para Jacó: qual é o seu nome? E ele falasse: meu nome é enganador. Ah, seu nome é enganador? Tá bom. A partir de hoje não serás mais Jacó, mas chamarás Israel. Aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Somente através de Deus que Jacó conseguiu ter a sua vida transformada. Meu amado e minha amada, pode ser que esta história, ela acontece na sua vida. Eu não sei se na mentira, eu não sei se no engano, eu não sei se numa vida aparente, mas você sabe dos seus erros, você não consegue se livrar, você não consegue deixar, está preso a uma pornografia, está preso a desejos lascívios, a tantas coisas que não prestam, e você sabe que não tem força, você sabe que não consegue, mas se você tomar uma decisão, nesta noite, aquele que estava no vale de Jaboque está aqui para te dar a vitória, mas você tem que tomar uma decisão. Jacó tomou a decisão: não te largo, não te deixo, enquanto não me abençoares. E o Senhor transformou a vida de Jacó em Israel de Deus. Dali para frente a vida desse homem foi transformada. Só Deus pode te libertar. Só Deus pode trazer uma verdadeira transformação para a tua vida. Mas você tem que tomar uma decisão. Jacó tomou a decisão correta. Deixou de ser enganador e suplantador para ser uma pessoa que lutou com Deus, não é lutou contra Deus, lutou com Deus e prevaleceu, porque todos quanto lutam com Deus prevalecem. Sabe por quê? Porque esse Deus entra na guerra e dá vitória para todos os seus filhos. Enquanto você lutar com a tua própria força, você não vai conseguir nada. Mas quando você convidar esse Deus para pelejar contigo, Ele vai dizer, igual disse para o povo de Israel: parai-vos e vede o grande livramento que o Senhor vosso Deus vos dará. É isso que o nosso Deus tem para nós. Outro dia eu quero falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela é abundante, ela é maravilhosa. E quando nós aprendermos a andar e a viver segundo a graça de Deus, nós vamos ver o quanto nós podemos usufruir das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Mas enquanto nós acreditarmos que uma vida de legalismo nos tornará pessoas melhores, enquanto nós acreditar que se guardarmos com as nossas forças os mandamentos de Deus, seremos abençoados, nós vamos ver que os mandamentos vão apontar os nossos erros. Quando o homem quer andar segundo os mandamentos de Deus, eu estou falando dos 10 mandamentos, o homem quer viver com a força dele, com aquele objetivo de cumprir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vão apontar para ele a sua fraqueza, a sua fragilidade. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que esse era o ministério da morte. A lei não salva, a lei condena. Mas a graça de Deus, ela transforma, ela salva e ela é super abundante sobre a vida de todos os teus filhos. Mas esta é uma mensagem para um outro dia. O presbítero Joazino trouxe outro dia aqui uma excelente mensagem sobre a graça de Deus. E é essa graça mesmo que nós precisamos. Queridos irmãos, encerro aqui porque precisamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Peço à cantora Dulcinéia que fique pronta e também depois a nossa irmã Miriam também fica pronta. Vocês duas estarão louvando. Primeiro a nossa irmã Dulcinéia, depois a nossa irmã Miriam. Mas baseado nessa palavra, irmãos, está o ano de 2016. Coloca lá, filhão, por favor, no telão.
a mensagem para o ano de 2016? Glória a Deus. 2016, ano das grandes decisões. Você que pertence a este ministério, você pode ter certeza que você não está fora desse contexto. Porque Deus te colocou neste lugar para você viver essas bênçãos de Deus. Muitas decisões você terá que tomar, seja dentro da casa de Deus, seja lá fora. Mas tome a decisão baseada na palavra de Deus.